Olá, boa noite. Eu estou aqui representando um grupo de estudos ECOAR, me chamo Renata Matsuo, e hoje eu tenho a honra de estar aqui representando essas pessoas para começar esse novo projeto que a gente está aqui encabeçando, né? Que é a ideia de trazer o ECOAR Convida, trazendo pessoas para dialogar com a gente, né? Trazendo pessoas que pensem a investigação dentro da universidade de uma maneira que traga reflexões e possa possibilitar essa ampliação desse nosso olhar frente às investigações dentro da universidade, né? O ECOAR, ele é um grupo que tem estudado, se debruçado a estudar as pesquisas em corpo e arte dentro da Universidade de São Paulo, mais precisamente na Escola de Arte, Ciência e Humanidade, a EASH, conhecida como USP Leste. E a gente inaugura agora essa proposta do ECOAR Convida, a live, com a nossa primeira convidada, que também é líder desse grupo, que é a Marília Velarde. Então, eu tenho o prazer de convidá-la já, porque a gente propõe uma ideia de um diálogo entre Marília e eu por 30 minutos, e o tempo é curto, então eu já vou aproveitar aqui e chamar a nossa convidada, Marília Velarde, que está aqui com a gente. Muito bem, vou apresentar a nossa convidada, que é minha orientadora. Isso é a parte mais importante do meu currículo. Eu tenho a honra, e que foi minha orientadora de TCC na graduação também, né? Tenho que dizer sobre isso. Marília Velarde, então, ela é professora na EASH, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, tem atuado como docente e orientadora no programa de Mudança Social e Participação Política, além de atuar também lá na escola a ECA, né, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, tanto no curso de música quanto na pós-graduação em artes cênicas, né? A Marília tem se debruçado ou focado em investigar as questões que estão atreladas à pesquisa denominada qualitativa, ou que ela tem chamado também, e alguns autores, de pesquisas radicalmente qualitativas. E a gente convida, então, essa professora aqui para conversar um pouco hoje com a gente sobre o que seria esta pesquisa qualitativa, qual é a visão, né, que a gente tem sobre isso, para começar, na verdade, essa nossa proposta aí de falar e dialogar sobre esse assunto. E para começar, então, como é que você chega aí, então, Ma? Como é que você percorre um caminho para chegar nesse lugar ou nestas compreensões aí? Olá, eu sou a Marília Velarde. Bom dizer que a gente tem pessoal do ECOAR no staff, né? Tem gente aí fazendo as legendas, o Wesley está aí com a gente. Bom, boa noite para todo mundo que está aí. Boa noite para quem virá depois, bom dia, boa tarde, né? Essa coisa, a gente ainda está se acostumando com essa dinâmica aqui desse lugar, desse território. Bom, para falar, eu entendo que você queira saber um pouco de onde eu vim, como é que eu cheguei nessa coisa de me debruçar, estudar método, né? Porque, em geral, eu sempre falo isso nas aulas, né, Rê? Método é sempre aquela coisa da qual as pessoas tentam se afastar, né? Porque a ideia de método que se tem é de um conjunto de normas e regras que precisam ser obedecidas para que a gente garanta a cientificidade do projeto, da pesquisa, né? Ou o academicismo de algum projeto ou de alguma criação, né? Então, o método está muito atrelado com disciplina, com ordem, com rigor, né? Invariavelmente, essas expressões, elas são expressões que denotam ou que trazem um sentido de pouca liberdade, né? Então, quando alguém decide ir para esse campo, e para o estudo do método como um campo de estudo, né, como um território de investigação, é sempre com um certo estranhamento que as pessoas olham para nós, né? Especialmente para nós, eu acho que a gente vem de um universo bastante aplicado, né, e de certa maneira, por um lado,
universo, um ofício que é muito aplicado, que é o domínio da prática pedagógica, né? Você, assim como eu, graduada em educação física, né? A nossa origem ali da formação profissional, ela é na educação física, então a construção do ofício se dá na prática, né? Se dá na vida cotidiana. E depois o universo da pesquisa na educação física, como está muito associado com as ciências da vida, por um lado, e as ciências da saúde, por outro, acho que mais recentemente, né, com as ciências da saúde em termos de produção científica, né, o natural é que o método não seja uma questão de investigação. Né? Na pedagogia, sim, né? Na prática profissional, sim, método é sempre uma questão, né? O método pedagógico é sempre uma questão, mas na pesquisa, não, porque quando a gente se engaja no laboratório, seja nas ciências da vida, seja nas ciências da saúde, muitas vezes os laboratórios, os lugares de pesquisa por excelência, já têm as questões das epistemologias, ou seja, das teorias de conhecimento que dão suporte para a própria criação daquele laboratório, muito bem resolvidas, né? A gente entra nesses laboratórios menos refletindo sobre as teorias do conhecimento, a origem das temáticas, né, as ontologias, as essências daquilo que se vai investigar do ponto de vista filosófico, e a gente entra muito mais para operacionalizar a pesquisa, né? Então, aí, na nossa formação, o natural é que, quando a gente se debruça a estudar método, quando nós fazemos processos de metodologias, seja para escolher instrumentos, né? Ou procedimentos, né? Então, o método, no nosso caso, na nossa formação de origem, ele muitas vezes está voltado para a ideia do método como forma de proceder, como processo que operacionaliza uma pesquisa cuja estrutura anterior, ou seja, o modo como se precisa pensar para se pesquisar aquela coisa, já está definido de antemão, né? Então, eu tive essa formação da educação física, mas anterior a essa formação, eu me formei professora, né? Porque eu me graduei como professora de educação física, porque a época que eu fiz o curso de educação física só existia licenciatura, né? Era o que a gente chamava de licenciatura plena, quer dizer, uma licenciatura que permitia que você, além da escola, atuasse como professor em outros espaços, né? Então, a questão pedagógica sempre teve aí, mas anterior a isso, na minha adolescência, eu venho de um momento em que a organização do sistema educacional da educação básica pressupunha que no ensino médio nós faríamos cursos técnicos profissionalizantes, a ideia da profissionalização era muito forte. E eu estudei numa escola católica, de orientação progressista, que estava muito conectada com a teologia da libertação, que tinha 3 possibilidades de cursos: patologia clínica, prótese odontológica e magistério. Então, eu, por eliminação, fui para o magistério. Processamento de dados não ia dar, né, que não conseguia ver o mundo a partir daí, não me relacionava bem, como acho que a maior parte dos estudantes, né? Naquela época, me relacionava bem com a ideia dos números, computador era um negócio sobre-humano, né? Nem sabia direito o que era isso. Prótese odontológica, assim, tinha patologia clínica, eram 4 cursos, veja bem. Prótese odontológica, né? Enfim, não, né? E aí eu fui para o magistério muito por exclusão, mas justamente porque a escola era essa escola, né? E hoje eu reconheço isso, fui reconhecer tardiamente o quanto essa formação tem impacto na minha vida até hoje. O magistério foi um período muito rico em termos de formação. Quer dizer, então, ali eu me formei professora. Não a professora que sabia exatamente quais métodos usar, mas uma professora que conseguia pensar a educação, o meu papel como professora, como educadora, enfim. Depois, no curso de educação física, isso desaparece um pouco, isso fica um pouco em suspensão, né? Porque os processos pedagógicos estavam muito relacionados com a aprendizagem de técnicas, né? E depois, quando eu vou para uma primeira especialização, a primeira coisa que eu fiz fora da graduação foi um curso de especialização Lato Sensu com o professor Edson Claro,
né? Não. E ali a gente já começou a pensar, eu já comecei a me conectar um pouco com a coisa do método. O professor Edson, claro, na sua dissertação de mestrado e depois na tese de doutorado, falou sobre uma coisa que ele chamava o método dança-educação física. Uhum. A ideia que ele tinha de operacionalizar modos de ensinar ou desenvolver habilidades e condições, capacidades físicas, né? Que ele acreditava que seriam importantes para o dançarino, que a educação física tinha. Coisas que estavam no escopo da formação dos dançarinos, que seria interessante para quem é da educação física. Então, ele pensou nesse método híbrido, né, borrado, né, porque ele era desses dois lugares, né, ele foi atleta, de atletismo, enfim. E, então, ele pensou nessa coisa já borrada. Agora estou pensando nisso também como algo que me disparou para ver a importância de pensar sobre formas de, né? Uhum. Caberia, e aí, tanto naquela formação que eu tive na educação básica, quanto nessa formação aí junto com o Edson, né, que foi uma pessoa muito, muito importante para esse disparar da minha possibilidade de ser professora do ensino superior e fazer pós-graduação, essa coisa de pensar sobre o método estava diretamente relacionada com a necessidade de eu pensar se eu podia operacionalizar aquilo, né? Quais valores precisavam me mover para eu ser capaz de fazer aquelas coisas acontecerem, né? Quando eu vou para o mestrado, eu entrei no programa de pós-graduação da Unicamp, que naquela época estava orientado pela ciência da motricidade humana, do professor Manuel Sérgio, a perspectiva proposta pelo professor Manuel Sérgio, e as disciplinas eram todas voltadas para o entendimento da ciência da motricidade humana, né, para além da educação física, e essa ciência da motricidade humana precisaria ser compreendida à luz de diversas perspectivas, inclusive metodológicas. E uma delas estaria muito vinculada com a ideia das ciências sociais aplicadas, da antropologia e assim por diante. Então, foi aí que eu me deparei, né, com esses estudos no campo das ciências sociais, que foram, então, me mostrando que havia formas de investigar que estavam no domínio de alguma coisa aqui nas ciências sociais, especialmente a partir, talvez, dos anos 70 e 80, passou a ser denominado como pesquisa qualitativa. A época do mestrado, eu estudei método de ensino, né? Eu ia estudar uma coisa e acabei me encantando, muito por conta do professor João Batista Freire, acabei me encantando pela coisa do método de ensino. Obviamente, né, contando a história daqui para lá, a gente percebe que tem uma certa coerência, né? Coerência sempre é. E depois, quando eu fui para o doutorado, minha ideia também não era estudar método, acabei me envolvendo com um projeto com a minha querida amiga Maria Luísa Miranda, que foi minha professora na graduação, depois me orientou no trabalho de conclusão de curso da especialização, e que, né, parceira de trabalho, de vida. E orientadora de mestrado. Orientadora de mestrado, E a professora Miranda fazia pesquisa num grupo de estudo e num projeto de extensão à comunidade na Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física e Esporte, coordenado pela professora Silene Okuma, e era um programa voltado para pessoas acima de 65 anos, acima de 60 anos, acho, naquele período. E me envolvendo com a investigação que eu queria fazer naquele programa, eu passei a olhar com... o que me chamava a atenção, não é que eu passei a olhar, o que me chamava a atenção era as estruturas criadas dentro do programa que favoreciam a aprendizagem, mas que não eram intencionalmente estruturadas como estratégias pedagógicas, né? Então, comecei a perceber ali nas organizações do grupo, nas intenções, nos dilemas das professoras e monitoras do projeto, nas questões colocadas pelas alunas e alunos do projeto, que não estavam em consonância com o modo de pensar das professoras, um ambiente riquíssimo que poderia me ajudar a entender muito mais sobre aquelas pessoas e sobre o próprio processo educativo com pessoas nessa fase
nessa fase da vida, especialmente em programas de educação física, eu comecei a perceber que ali tinha uma riqueza importante, naquele fluxo de relações e de aprendizagens, muito mais interessante do que aquilo que eu queria investigar. Mas eu não sabia como eu poderia investigar uma coisa tão móvel, tão dinâmica. E eu não sabia também se eu, mergulhada naquele grupo de estudo e convivendo com aquelas pessoas, se eu poderia investigar. Tudo tão misturado, tudo tão móvel, né? E foi aí, então, que eu acabei me encontrando com um tipo de investigação qualitativa, porque eu fui atrás de uma pesquisa que favorecesse esse jeito de pensar, eu não queria abrir mão, né, de fazer essa pesquisa em movimento e de ser eu essa pessoa super imbricada com esse cotidiano. Eu não queria abrir mão disso. Então, eu tive que achar um método que coubesse nessa minha vontade, né? Eu não fiz o caminho lógico, que é recortar o ambiente, olhar para aquilo que os métodos que eu já conhecia me permitiriam ver. Eu quis fazer o percurso contrário. Eu tenho isso aqui, não é isso que eu tenho. Que ferramentas eu posso usar? Eu posso usar? E foi aí que eu cheguei nas pesquisas participativas, né? Pesquisa participante, pesquisação participante, todas as suas derivações, né? Adaptações, aplicações, desdobramentos, né? E para entender o que eram essas pesquisas, eu acabei, então, indo para o estudo das pesquisas mais do campo social. Então, esse é o percurso. E daí, na tese de doutorado, que eu defendi em 2003, façam só, apostas estão lançadas, façam suas contas, né? Em 2000, eu era muito jovem, assim, né? Eu defendi em 2003, que foi, acho que, a época que você estava na graduação, né? Você se lembra desse período aí de não dormir, a professora que chegava sem dormir, né? Uhum. Então, eu fiz uma pesquisa que era sobre idosos, mas para mim já naquele momento estava muito claro que era uma pesquisa sobre métodos de pesquisa, desses métodos dinâmicos, desses métodos nos quais as situações são dinâmicas e as pessoas envolvidas com as situações são as pessoas que fazem a pesquisa acontecer. Então, o título da tese de doutorado é Pesquisa e Ação em Educação Física para Idosos. Então, o start foi esse. Esse daí. E dentro dessa pesquisa, ou desse jeito, né, de construção e desse percurso que foi inverso, mas que é uma maneira de se construir, como é que você vê, ou qual seria um conceito que para você pode ser determinado ou não, de se enxergar a pesquisa qualitativa, né? Ou como é que você denominaria aí esse campo, esse ambiente, esse lugar de fazer investigação, né? Eu não sei se eu vou acertar falando o que eu vou falar, mas eu acho que é uma suposição aqui. Hoje, me parece muito mais que a pesquisa qualitativa é aquela pesquisa feita fora dos ambientes disciplinares, do que propriamente a pesquisa que ocorre num ambiente disciplinar e que investiga relações, subjetividades, intersubjetividades, porque tem um momento ali, um período na pesquisa qualitativa que as pessoas, os teóricos a definem como aquela pesquisa que investiga as relações, as subjetividades, as intersubjetividades, né? Considerando que a subjetividade da pessoa que investiga pode ser mais ou menos evidente, dependendo do método que se esteja utilizando. E isso leva a uma série de questões que muitas vezes me incomodam, como, por exemplo, as pessoas olharem para as pesquisas historiográficas, por exemplo, para alguns métodos do campo da história, né, da historiografia, e dizerem daqui para lá que aquilo que se faz é pesquisa qualitativa. Ou olhar para a pesquisa antropológica e dizer, essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, né? Acho que essa classificação ela é muito mais de quem está de fora olhando para aquilo que se faz do que propriamente de quem constrói o método dentro da sua disciplina, né? Na antropologia, por exemplo, dependendo do referencial que se usa, as pessoas vão lançar a mão de dados mais objetivos, mais frios, né? Mais coletados à distância, e vão lançar mão também de dados coletados na proximidade, nas relações, dados que não são coletados, mas são produzidos nas relações, né? Então, para quem é de fora do campo disciplinar, nomear pesquisas
como quali ou não quali, é uma coisa que é meio complicada. É uma pesquisa historiográfica, uma pesquisa qualitativa. O método está determinado ali na sua disciplina de origem, a partir dos referenciais próprios daquele lugar, né? Então, acho que hoje eu diria que a pesquisa qualitativa é aquela que é realizada, construída, a partir de referenciais que estão, sim, nesse campo das humanidades, né? Que lança a mão desses referenciais do campo das humanidades, mas que são feitas por pessoas que estão fora desse modelo disciplinar, né? Pelo menos é assim que a gente consegue se enxergar como pessoas que são de fora dessas disciplinas, que são as disciplinas criadoras de epistemologias, no campo das ciências humanas e sociais, né? Mas que se utilizam de modos de pensar similares, ou inspirados, ou, de certo modo, pinçados desses campos, né? Mas cuja orientação primordial para a realização da pesquisa e consecução do método está associada ao ofício dessa pessoa na sua relação com o mundo da vida, né? Com as coisas da vida real. Muito bem. Estranho. Não, e dentro dessa ideia da pesquisa qualitativa, em que você traz, né, autores que têm falado sobre essa ideia do que é mais radical, eu queria que você trouxesse essa ideia do espectro, né, do que é que você tem chamado aí, né, nas suas investigações, de espectro das pesquisas e investigações qualitativas. Na verdade, queria dar crédito, porque a palavra espectro, eu estava falando disso agora há pouco, e me disseram assim, esse é o fantasma da pesquisa qualitativa. Espectro. Pode ser, de certo modo pode ser, porque às vezes a gente está olhando para ele e fica um negócio tão... A gente cria um monstro, né, sobre o qual a gente não consegue falar exatamente. Mas a ideia do espectro é da professora Mariana Harumi Tsukamoto. Quando dando aula, né, as disciplinas com as quais eu trabalho na pós-graduação são disciplinas que tratam da discussão sobre a pesquisa qualitativa, e a gente faz uma revisão histórica, mais ou menos grande, né, maior ou menor, enfim. Mas nessa busca da professora aqui de tentar mostrar um panorama da pesquisa qualitativa, eu pensava numa ideia de contínuo, né? Então, de um lado, a gente teria, deixa eu ver aqui, de um lado, a gente teria as pesquisas mais disciplinares, né? E do outro lado, aquelas pesquisas mais abertas, né? Aquelas pesquisas que têm uma perspectiva positiva de ciência, dando suporte para a produção de uma investigação qualitativa, e de outro, as perspectivas mais abertas, mais contemporâneas, pós-modernas, que dariam esse suporte, então, epistemológico. Mas estudando um pouquinho mais, eu comecei a perceber que há uma tendência, né, acho que é mais a partir dos anos 90, né, muito na América Latina, talvez já a partir dos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, né, de que não seja só a academia e o estudo acadêmico que dá suporte para a feitura da pesquisa, mas é também uma investigação concreta dos métodos utilizados por artistas e pelos movimentos sociais, que podem inspirar ou orientar a criação de métodos que serão utilizados no meio acadêmico, né? Então, aí a Mariana disse, mas isso que você está falando, né? Porque aí eu dizia, mas está mais em cima, está mais embaixo. Então, a Mariana disse assim, isso não é tanto um contínuo, é mais um espectro, né? O contínuo, ele teria uma ideia de linearidade, né, de regularidade. Por enquanto, né, nesse nosso desenho, essa linearidade está aí no meio, né? Quer dizer, esse pontilhado branco permanece aí, esse contínuo permanece, né? E a gente pensa aqui na pesquisa qualitativa como tendo uma origem ali no campo das ciências sociais, né? Pelo menos, deixa eu falar tão rapidamente quanto agora eu vou incorrer nessa super simplificação, né? Mas também com coisas que acontecem no campo das artes, né? Especialmente quando, a partir também de um período bastante recente, né, começa-se a discutir que tipo de pesquisa é a pesquisa própria
das artes na academia, né? Isso acontece primeiro na Europa, por uma série de razões, né? Mas então existiria uma pesquisa artística, acadêmica, né? E ela, olhando de fora, ela teria uma natureza qualitativa, né? Mas ela já não estaria apoiada nas mesmas premissas que as pesquisas positivas no campo das ciências sociais, que se debruçariam a fazer as pesquisas dessa natureza, né, as pesquisas qualitativas. Agora, o que é que a gente tem entendido como uma pesquisa qualitativa mais radical, né? É aquela pesquisa que assume que a pessoa que faz a investigação, a pessoa que constrói a investigação, ela é assumidamente aquela pessoa que considera que o seu conhecimento da sua vida comum, da sua biografia, é um conhecimento que vai ser carregado e vai dialogar com o conhecimento acadêmico, né? E a partir dessa relação estreita entre o conhecimento construído, o conhecimento encarnado e aquele conhecimento que está no campo da academia, é que o método se configura e se constrói, né? A vida comum pode estar muito, isso que a gente está chamando de vida comum, né? Que é a nossa vida cotidiana, nossos espaços de formação da educação básica, nossa formação artística, as nossas relações estabelecidas, as nossas identidades, quando reconhecidas, né, mostram o conhecimento que a gente tem e nos orientam a compreender de que maneira a gente vê o mundo e vê as coisas, porque determinadas questões nos inquietam e outras não, né? E quando isso é levado para o diálogo com o conhecimento acadêmico, né, isso configuraria uma perspectiva de criação de estruturas de investigação, né, que podem já estar estabelecidas na academia, né, mas eu as adoto porque me parece que consigo pensar também sobre aquela perspectiva. Eu as adoto porque percebo que não se combinam com o meu modo de ver o mundo, mas decido aprender a ver o mundo também por aquela perspectiva, mas elas também podem estar relacionadas com aquilo que está num outro domínio, né? Quer dizer, que é a minha formação artística ou as minhas relações com aspectos próprios de determinadas cosmologias, por exemplo, como é algo que a gente vê muito forte no discurso, por exemplo, da Silvia Rivera Cusicanqui, né? A socióloga aimara, que a gente tem usado bastante como referência, né? Então, é essa compreensão de que a estrutura da investigação, ela estaria organizada nessa dinâmica de diálogo e de reconhecimento do que aquilo que eu sou na vida comum e de como isso vai dialogar com o que está posto pela academia. Então, essa linha que a gente põe aí na horizontal seria essas construções que a gente tem feito na academia, as investigações, né, que são feitas, e que esse movimento dessa ideia do espectro aí vai estar trazendo a vida comum com as cosmologias, e isso tudo está ali nesse emaranhado, né, trazendo pesquisas mais para um lado das ciências sociais, ou o que você vai chamar de pesquisas mais radicais ali, que estariam nessa outra extremidade. Muito bem. Que são aquelas que já estão, de certa maneira, mais descoladas. Quer dizer, óbvio que isso não é a gente que está pensando, né? A gente não está inventando nada, né? Essa coisa aqui a gente tem até algumas referências básicas, assim, que acho que o Wesley vai colocar para a gente hoje, né? A gente pode deixar até nos comentários, de repente, que são referências que vão nos ajudando a organizar e entender as coisas dessa maneira. Eu acho que a ideia do espectro, ela é muito mais uma ferramenta pedagógica, né, Rê? Quer dizer, uma maneira de a gente conseguir visualizar qual é essa dinâmica, né, qual é esse movimento. Entendendo, então, que nessa perspectiva, o método não é aquele método sobre o qual nós falávamos lá no começo, né, que é próprio da nossa formação na área da educação física e que se relaciona com as pesquisas nesse campo, né? Lembra, eu falei, método naquele caso é muito mais o modo de proceder e organizar os materiais da investigação. Aqui,
método é a forma de pensar e organizar o seu pensamento, né? O seu modo de se relacionar com as coisas que você vê e pensa, antes de ser um modo de proceder. Não quer dizer que esse modo de proceder esteja alijado da forma de pensar, né? Mas essa inquietação que nos move, que é deixar muito claro que método, nesse caso, não é forma de pensamento, né? Isso que é muito claro no campo da filosofia, das ciências sociais também, né? Mas, às vezes, quando a gente está de fora, né? E é esse modo de pensar que é borrado, essa pessoa que eu sou e esses autores que me são apresentados, com os quais eu consigo dialogar e, a partir daí, estabelecer uma estrutura de investigação que demande e que me oriente, esse modo de pensar me orienta sobre como proceder para que a investigação se estabeleça. Muito bem. A gente tem 30 minutos de live agora e a ideia é a gente abrir para perguntas, né? Se tiver gente que está por aí no chat e queira fazer alguma pergunta. Érica Maria está pedindo algumas indicações de literatura, né? De referências para a gente conhecer melhor sobre esse olhar aí. Mas acho que a Má trouxe algumas aqui, né? A gente Mas pode... eu acho que vale a pena falar para a Érica o seguinte, Érica, acho que a gente tem boas referências, tem uma referência que a gente gosta muito, que é do professor Norman Denzin, né, Rê? Tem coisas dele traduzidas para o português, tem coisas de professores europeus, por exemplo, mas é entender assim que não vai ter um consenso, né? Haverá visões. Então, falei, por exemplo, do Norman Denzin, né, que fala de uma pesquisa qualitativa inspirada na sociologia norte-americana, que é estruturada a partir da Escola de Chicago de Sociologia, e que, pelas características do período em que essa pesquisa qualitativa começa a ser estruturada nos Estados Unidos, e especialmente na cidade de Chicago, né, Érica, ela tem um caráter, eu acho que muito próximo disso que eu estou conversando agora, né, porque é uma sociologia que se quer fazer na vida cotidiana, né, que precisa ser feita pelas pessoas que vivem a experiência da vida comum. Tem um livro clássico, né, que a Renata adora, que é do Charles Wright Mills, Imaginação sociológica. A imaginação sociológica, que eu acho que ajuda a entender um pouco de onde vem essa pesquisa qualitativa norte-americana, que hoje tem uma pessoa importante aí como o professor Norman Denzin, mostrando, ele, em geral, mostra para a gente esse percurso histórico dessa pesquisa qualitativa norte-americana e vai apontando para movimentos contemporâneos dessa pesquisa, que é muito diferente da pesquisa qualitativa europeia, né, que está muito relacionada aos modelos disciplinares, né, especialmente a sociologia francesa e a sociologia alemã. De certo modo, também a antropologia britânica, né? É outra realidade. O Luiz França está colocando Mills aqui, porque acho que também ele gosta do Charles Wright. Mas eu acho que eu estou olhando aqui uma coisa que o Balesteiro escreveu. Eu vou sair daqui, porque senão eu vou dar muita risada. Tá, Érica? Então, eu acho que Norman Denzin é uma referência. Eu gosto muito, falei agora há pouco do Carlos Rodrigues Brandão, por exemplo, né? Que fala de uma pesquisa muito brasileira, muito latino-americana, que é a pesquisa participante, né? Mas é uma pesquisa participante muito inspirada no professor Paulo Freire, né? E muito latino-americana, porque a gente também tem algumas particularidades importantes aqui. O professor Carlos Rodrigues Brandão tem uma página incrível, que tem umas leituras muito saborosas, assim, que eu acho que também nos orientam a entender um pouco o que seria essa pesquisa qualitativa, feita essencialmente por uma pessoa que é educadora como ele, né, e por outros educadores que vão lá e dialogam com ele, como é que é essa pesquisa latino-americana, participante, dialógica, da conversa, dos círculos de cultura, né,
As conversas no café rendem, Mariana, tá vendo? Olha o seu espectro desenhado aqui. Uma hora a gente vai conseguir fazer esse espectro, a gente entrar no espectro. Movimento, né? Mexer, uma hora rola. Ah, querida. Eu também. Eu também. Fabiano. Nossa, Fabiana, Fabiano foi meu primeiro orientando de mestrado. Coitado. Né? Fabi é da minha turma também. Isso que eu ia dar risada, e o Wesley coloca, né? Fantasma é a pesquisa tradicional para artistas. Pois é isso. Então, estamos bem, né, Vales? Pois é, acho que o método, no fim, tem isso, né? Essa coisa da gente entender que outras coisas movimentam o nosso modo de nos relacionarmos com o mundo, além daquilo que é tradicionalmente conhecido como a lógica racional, né? A gente vê, por exemplo, no campo até da antropologia, né? Antropologia que é, segundo o Yuri Tambucci, a ciência, não deve ser exatamente sobre eles, ele é a única pessoa que fala sobre isso, mas eu conheci essa expressão com ele, né? Que é a ciência do encontro, né? E o encontro se dá a partir dessas perspectivas que também estão no campo das sensorialidades e dos afetos, né? Isso também tem relação muito com a perspectiva da pós-modernidade, né, dos estudos da pós-modernidade, enfim, tem muita coisa aí que faz a gente entender que essa participação do eu e desse eu, que não só eu sozinha, né, mas desse eu coletivo que eu represento, desse eu social, desse eu cultural, antropológico, enfim, que isso é matéria primeira da formação da pessoa que pesquisa, né. Marília, a gente é ensinado a ter questões de pesquisa antes de começar a investigação em si. Você pode comentar se e como isso pode deixar a gente fechado para as questões que surgem no campo através dos sujeitos? Pois é, eu acho, sabe, Balesteiro, que quando a gente é levado a pensar nas questões de pesquisa, antes de pensar nos contextos nos quais nós estamos inseridos, a gente está operando na mesma lógica dos laboratórios das ciências duras, né? Porque para eu elaborar uma questão de investigação no campo, por exemplo, vamos pegar um exemplo do que nos ocorre hoje, né? No campo dos estudos da bioquímica, né? Sobre as possíveis agentes que seriam utilizados na formulação de uma vacina para o coronavírus, eu não preciso estar no ambiente, eu não preciso das pessoas, eu não preciso adoecer, né? Na verdade, é melhor que eu não adoeça, inclusive, né? Mas o que eu preciso é conhecer esse campo, mas o campo, ele é teórico, ele é o campo teórico no sentido das publicações, das produções, né? Quer dizer, o material todo que foi publicado em relação aos experimentos que foram feitos. Então, o meu conhecimento do campo, ele é teórico, né? Ele é experimental, às vezes, mas num domínio laboratorial. Quer dizer, ele não é um campo da vida comum, não é o campo da experiência concreta. Ele é o campo da experiência laboratorial ou da leitura aprofundada e crítica dos artigos e dos trabalhos publicados até então sobre aquela temática, sobre aqueles agentes, sobre aqueles procedimentos, sobre aqueles protocolos. Lendo e pensando, eu consigo formular as questões, né? Ou seja, tem uma ida ao campo, é que o campo é outro, é de outra natureza. O que a gente faz normalmente, seja nas artes, seja muitas vezes no campo da educação, é que a gente acredita que as nossas questões que estão na vida, elas podem ser formuladas por esse mesmo raciocínio. Então, se eu vir e ler aquilo que já foi publicado, eu conseguirei fazer as perguntas. Isso é um jeito de fazer pesquisa, né? Isso é essencialmente o jeito de fazer a ciência clássica, né? Mas não é necessariamente o modo que a gente precisa usar ou deveria usar. Eu acho até que como um exercício pedagógico para nós que somos professores universitários, levar as pessoas a pensarem sobre as questões que estão na vida, facilitam, inclusive, entender qual é esse raciocínio científico, né? E essa é uma coisa que o Charles Mills, por exemplo, fala, né, no Imaginação Sociológica, que é as pessoas, para se formarem sociólogos, deveriam primeiro ir para a vida,
e se perguntar, no seu ambiente social, quais são as questões que emergem ali, que questões eles podem enxergar, que questões eu, com o conhecimento que tenho, consigo enxergar. Tem uma coisa que acontece, antes de responder a Sol, tem uma questão que acontece lá na IASH, por exemplo, estou pensando agora num trabalho que os estudantes fizeram, que é a disciplina do primeiro ano, no período ideal, primeiro ano, primeiro e segundo semestre, que é uma disciplina chamada resolução de problemas, né? Não são todos, não se animem, porque não são todos os problemas que são resolvidos na disciplina, né? Essa disciplina é que estudantes, ingressantes, acabaram de chegar, né, na Universidade de São Paulo, se reúnem em grupos interdisciplinares, alunos dos diversos cursos, e sejam tutorados por um professor, que muitas vezes não é nem professor do curso ao qual essa pessoa se vinculou, ou foi aprovado no vestibular, para tentar entender, lá na vida concreta, quais questões emergem que podem ser investigadas, né? A gente tem agora a professora Cristiane Kersh, tutorou um trabalho que ela postou há pouco aqui no Facebook, de estudantes que, antes da greve agora, da paralisação dos entregadores de aplicativos de alimentação, né, que entregam a comida, antes disso, essas pessoas do grupo formularam questões sobre o que significa ser entregador, a precarização do trabalho, né? Os riscos aos quais essas pessoas estão sendo subordinadas, né? E de que maneira as políticas públicas que têm sido orientadas ou desorientadas no nosso país nos últimos anos têm levado essas pessoas a uma condição de precariedade, não só do trabalho, mas de vida, né? Uhum. Então, eles não foram primeiro para a reflexão teórica sobre o neoliberalismo e o papel do empreendedor de si mesmo, que é uma das propostas claras desse neoliberalismo esquisito que a gente tem aqui no Brasil. Eles foram entender e levantar essa problemática olhando ali a vida cotidiana, né? Eu acho que essa não é a forma excelente para se ensinar todo tipo de pesquisa em todo lugar, mas eu acho que especialmente para nós, essa é uma maneira excepcional de levar as pessoas a entenderem que a lógica científica é, antes de tudo, uma lógica de inquietação ou de questionamento com a própria vida comum, né? E acho que isso tem a ver com a pergunta que a Sol fez, né? Deixa eu ver se o Wesley vai colocar agora de volta aí a pergunta, Wes, porque ela diz que existe a pessoa que sou, as histórias vividas, uma história especialmente vivida, as referências que me são apresentadas e um modo de organizar tudo isso para que não fique tão distante daquilo que sou, do fato vivido. É possível ou é utópico? O que você acha, Renata? Eu acho que é possível. Eu acho que utópico e é possível. A gente tem que, né, na verdade, entender que é utópico e que a gente está caminhando para que isso seja possível, né? Uhum. E tem tudo a ver, eu acho que é exatamente com isso que a Emma estava dizendo, que é de fato quem sou, né? A partir do processo em que eu sou construída ou do método como forma de pensamento, como eu compreendo essa minha experiência, isso que eu estou vivendo ali, e a partir disso ir construindo essa minha pesquisa. Eu acho que é possível, sim. E entendendo também, né, Sol, que eu sou e estou sendo, né? Porque também quando a gente vai para o meio acadêmico, muitas vezes eu digo para as pessoas assim, a Renata já me viu, Wesley também já me viram fazendo isso algumas vezes, dizendo para algumas pessoas o seguinte, mas por que você quer investigar isso aqui na universidade? Né? Porque essa coisa é uma riqueza. Renata, lava a roupa suja agora não. Saiu amadíssima. Essa coisa do quanto eu estou sendo também quando eu estou na universidade, né? Então, se eu venho para cá, ou vou para a academia, né? Venho para cá não, que a gente não está, né? Mas se eu vou para a academia e quero ali estar ali para organizar aquilo tudo que faz parte da minha vida, eu também estarei sendo movida, movimentada, influenciada, estarei em diálogo com a vida acadêmica, né? Com aquilo que está posto ali. Então, eu acho que vir para a universidade significa também querer entender um pouco mais
sobre quais coisas tem aqui que me permitiriam criar esse espectro, exatamente, manter né? Esse espectro em movimento, né? Manter esse espectro em movimento. Quer dizer, não é uma visão operacional, né? Então, eu estou aqui na vida comum, vou lá para a universidade e levo o que está no amarelinho para a linha pontilhada, né? Não, mas é junto, né? Eu estou carregando algo daqui também para lá, né? Então, é esse movimento que é importante a gente entender. O que eu vim buscar aqui? Quem eu sou, mas quem eu sou agora também. Quem eu estou sendo nesse encontro com a literatura, nesse encontro com essas pessoas que também são investigadoras, nesse encontro com um outro campo, quem eu estou sendo, né? Eu acho que aquele movimento que eu vi lá no grupo de estudo, lá quando eu fui fazer o doutorado, é um movimento interno também, né? Diga lá. Matheus, eu sou graduanda em Educação Física, estou construindo meu TCC no formato de podcast. Estou investigando sobre as histórias e experiências sobre o corpo obeso de universitários no curso. Isso partiu das minhas próprias histórias. Gostaria de saber se tem alguma referência que vocês podem e conhecem para ajudar, e muita gratidão pela live, estou amando. Acho que a gente pode até conversar depois, né? Porque acho que não sei se tem algum referencial específico, né? Mas se eu pudesse te dar uma dica, não vi o nome dele. Matheus, se eu pudesse te dar uma dica, Matheus, eu diria para você, obrigada, boa noite, Matheus. Se eu pudesse te dar uma dica, acho que a Renata vai concordar comigo, eu te diria o seguinte: escreva muito, tanto esse seu processo, as inquietações que te surgem, quanto esse processo de encontro com essas pessoas, de seleção dessas pessoas, o discurso dessas pessoas, descreva a exaustão os seus processos. Eu acho que essa é uma dica que eu posso te dar. Em relação às referências, eu acho que aí depende de como é que você está organizando seu modo de pensar aí, né? A gente pode até conversar um pouquinho depois. Não tem uma referência exclusiva, né? É isso mesmo, descrever o campo, né? Esse lugar que é onde você vai, ou esse território, que é esse lugar aí onde você construiu as suas experiências, onde essas pessoas construíram as suas experiências. Por que ser obeso num curso de educação física é uma questão, né? E acho que especialmente construir... desculpa, Má. Não, vai. Especialmente construir trabalhos nessa perspectiva é você narrar o percurso do início ao fim, e o seu trabalho é sobre método, né? É você ir contando o seu processo, o que te incomoda, o que te inquieta, e como você fez para construir isso ao longo né? Eu acho que isso que a Má propõe de narrar e exaustivamente é muito importante nesse jeito de se fazer pesquisa, né? Érica, que delícia, o Ecoar está namorando você, depois eu conto para o Ecoar quem é você vai ver, só que você vai ser intimado. Inspiração bergsoniana, que tem a ver com a intuição. Pode ser, né? Talvez a ideia da intuição mais, né, Luiz? Inspiração é você, Luiz. Acho que essa ideia da inspiração e da intuição são estratégias cognitivas também, né? Elas são estratégias que estão no campo da formulação de projetos, não só projetos de investigação, mas o reconhecimento do lugar de onde vêm essas inspirações e essas intuições é que determinam essas como possibilidades de serem etapas intelectuais da organização do método, né? É esse reconhecimento da origem, da estrutura, daquilo que determina esse momento que me sugere, quase que sem a minha consciência plena daquilo no momento, que eu vá numa determinada direção ou outra direção, né? A grande questão, eu acho que de trazer essas coisas para o ambiente acadêmico é a gente tentar entender a gênese dessa inspiração, né? A gênese dessa intuição, quer dizer, eu tentar reconhecer em mim, nesse meu processo, o que é que favorece a criação desse momento, né, dessa eureka, ou desse momento que pode parecer
momentâneo, momento pode parecer momentâneo, mas pode parecer fugaz, pode parecer quase como um acaso, mas que muitas vezes é fruto de uma estruturação que nos precede e que de tão encarnada, né, ou de tão parte da nossa própria maneira de ver o mundo, de operar sobre o mundo da vida, ela aparece no momento crítico, quando o ambiente sugere, pede. Ou movimenta aquele aparecimento, o acontecimento daquela intuição, daquela inspiração, né? São estruturas intelectuais, né? Elas são estruturas que nos levam a nos relacionar com as coisas, mas que também podem ser reconhecidas intelectualmente, né? E que, por vezes, ela é barrada num jeito de fazer pesquisa, né? Num determinados modos de fazer pesquisa, a gente barra ela, mas ela é necessária nesse modo de construção. Desde que ela não se esgote em si mesma, né? Desde que ela seja também uma estratégia para eu desvendar qual que é a origem disso, qual que é a razão disso. Descarto ou aproveito? Mas com uma tomada de decisão consciente do processo, né? A narrativa desses processos é que são interessantes. Esse modo, acho que de fazer pesquisa, acho que é isso, né, Rafa, que você está querendo dizer, são utopias para caminhar. Pois é, acho que utopias para caminhar e utopia para estar também, viu, Rafa? Porque eu tenho pensado muito nisso, né, Rê? Especialmente nesse tempo aqui em que a gente... Eu me perguntei no Instagram ontem, por que tem tanta gente falando em pós-pandemia? Por que as pessoas estão todas... porque na pós-pandemia, a gente não sonhava com a pandemia, né? Os cientistas sonhavam com a pós-pandemia. Com a pandemia, eles sabiam, né? Que essa coisa apareceria, não saberiam quando, não saberiam a magnitude, nem quais seriam os agentes etiológicos, né? A gente não sabia, né? Então, ela apareceu e a gente ainda está querendo viver o futuro, a gente não aprendeu que não dá certo, né? Não. Mas essas utopias para a vida, eu acho que são as utopias que a gente tem hoje para pensar o futuro, e não uma projeção da realidade. Hoje a professora Ana Artia, da Universidade do Chile, conversando comigo, falou também sobre isso. Ela falou, cadê as utopias? Né? Acho que a gente precisa fazer pesquisas nessa direção, pesquisas do tempo presente que vislumbrem utopias, né? Porque o futuro a gente não sabe como é. O futuro está, como diriam os aimaras, o futuro está às nossas costas, não à nossa frente. Quem falou que essa pesquisa... É o Diego. Diego querido. Diego lá da São Judas. É Diego Jaboá, esse nome? Método como forma de pensamento, Mirvani também. Que legal. São os dois lá da São Judas. Pois é, Mari, tem tudo a ver com essa coisa da grounded também, né? Que é um tipo de investigação qualitativa que flerta com essa radicalidade, né? Quer dizer, a teoria ilumina os dados da pesquisa, né? Não é a teoria, ela não determina a busca do dado, né? Ela é uma outra relação da teoria com aquilo que está posto ou que está produzido na relação da pessoa que investiga o contexto, a situação, o próprio campo, né? Esse uso do gerúndio é importante porque ele indica essa coisa do movimento. Por isso que também essa ideia de que o espectro, Mariana Harumi, seja em movimento, né? Movimento. Até aquela linha pontilhada, a gente olhando um pouquinho antes de começar aqui, a gente fala, ela está reta ainda, né? O tempo todo a gente está achando que está cheio de... Ainda ela está reta, mas acho que ela também pode ficar meio móvel. Agora, considerando que o dia que a gente fizer esse negócio se movimentar de verdade, ela também vai se mover, né? Essas linhas, esses tracejos da linha pontilhada não vão ficar tão regulares assim, né? Tem coisas que estão na academia que estão muito mais com cara de vida comum ou de cosmologia do que propriamente ligada ao universo duro das disciplinas estáveis e bem estabelecidas no campo acadêmico, né? Camila, boa noite, amando a aula. Poderia falar sobre como dimensionar a relação entre esses campos para não se perder em si mesma? É exercício, Camila. É exercício e acho que uma reflexão sobre método mesmo, né?
acho que uma das coisas mais importantes que a gente descobriu aí ao longo desse nosso percurso é alguma coisa que já tinha sido dita lá por um crítico da perspectiva cartesiana da investigação, que foi o Peirce, sobre quem a gente conversou rapidamente agora há pouco. Eu conversei com uma amiga minha querida, a professora Beth, lá da São Judas. Né? Acho que ela está aqui também. Ah, é? Né, Beth? Falamos agora há pouco. Que é a ideia de que a ciência avançaria se houvesse, para ele, a ciência avançaria se houvesse comunidades científicas, né? Se as pessoas se organizassem em comunidades, e essas comunidades fossem esses lugares onde as pessoas discutiriam os métodos científicos. De certo modo, isso ocorre nas ciências, né? De maneira geral. Parece que quando a gente está fazendo uma pesquisa muito particular, com um tema muito particular, ela fica muito individualista, né? Ela fica individualista e individualizada, né? Muito restrita a um universo muito particular. Isso se dá porque muitas vezes a gente organiza as pesquisas pelo tema da pesquisa e não pelo modo de enxergar aquele fenômeno, aquele tema, aquela coisa. Quando a gente conversa sobre um tema que a gente desconhece muito, mas cujo modo de olhar é muito parecido entre aquela que investiga, oi, Beth Freire, é tu, o modo de olhar é mais comum, a gente consegue criar o que o Norman Daisy chama de comunidades interpretativas. É muito inspirado nessa ideia do Peirce, né? O que seriam essas comunidades interpretativas? Grupos com os quais a gente consiga discutir a pesquisa em processo, né? A gente faz isso no ECOAR, né? Uhum. Nós que estamos ali no grupo de pesquisa, as pessoas estão cada uma fazendo o seu estudo, a sua pesquisa, e a gente frequentemente para discutir os nossos processos. Nós paramos para discutir os nossos processos. Né? Eu, por exemplo, não sou só a orientadora dessa galera toda, porque tem um monte de gente que sabe de coisas que eu nem desconfio onde estejam. Né? Muitas vezes eu começo a escrever um artigo, por exemplo, um texto, e eu mando para eles. Né? Daí eles falam, não, mas não entendi, mas não está bom, não estou entendendo, mas será que aqui, mas será que se você não invertesse, quer dizer, porque esse é o lugar, a gente precisa criar diálogos entre comunidades interpretativas, ou criar comunidades interpretativas, e as comunidades interpretativas, elas estão menos em comunidades que compartilham do mesmo tema de pesquisa, e mais entre pessoas que pensam de maneira muito particular. Não exatamente igual, porque também senão a gente não move aquele negócio, né? Mas que olham o mundo, olham a pesquisa numa perspectiva que permita diálogo. Acho que isso fica claro, especialmente no momento político que a gente vive, né? Tem perspectivas de mundo e de vida orientadas por determinados valores tão distintas que não permitem diálogo. O diálogo não acontece, debate não acontece, né? Então, eu acho que esse é o lugar, é você buscar grupos de pesquisa, grupos de estudo, nos quais você participar de disciplinas, muitas vezes, né, algumas disciplinas, participar de disciplinas como aluno especial, ou disciplinas mesmo obrigatórias, apoio nas redes sociais, blog, Wes. Ficou na loucura, tadinho, a gente fica demandando muita coisa aqui, a pessoa fica subindo, chupando o canto. Mas eu acho que Obrigada. Eu acho que é isso, né? Buscar essas comunidades interpretativas de modo que o diálogo possa ser favorecido para você entender. Estou exagerando, estou indo demais, estou misturando demais, está fazendo sentido, né? E eu acho que o meio acadêmico, a gente tem uma impressão, muitas vezes, de que o meio acadêmico é muito fechado. Ele pode ser fechado também, mas há muitos espaços de convívio prazeroso, de convívio amistoso, de convívio profícuo dentro do meio acadêmico. Isso também não só, né, movimentos sociais, grupos de pessoas, grupos artísticos, né, tem muita coisa boa coletivos, coletivos, né, coletivos de gênero, coletivos de imigrantes, coletivos, né? Saí de uma aula sobre Boal, deve ser? Ou Boaventura? Boal, é o Rogério. É o Rô. Os dois seriam bons, né? Vamos combinar.
A gente vai validando porque vai criticando, né, Alessandra? Porque vai discutindo, porque vai debatendo, porque vai negando, às vezes, né? Com base em valores comuns, né? De respeito, de desejo de ampliação das possibilidades, de crescimento, de desenvolvimento, né? Acho que é isso é que promove o diálogo. Muito bem. Bom, a gente está... Rogério, estou curiosa. É Boaventura Souza Santos ou é Boal? Se for Rogério. Boal, Rogério. É bom também, né? Bom. Eu acho que é um referencial incrível para a gente olhar para o mundo, né? Bom, a gente está aqui dando 1 hora de live, eu vou finalizar essa live. Eu quero agradecer ao pessoal do ECOAR, que eu estou aqui representando na frente desse grupo, que foi o grupo, né, e as pessoas desse grupo que organizaram essa estrutura, né? A gente tem se reunido para dar início a esse projeto. Agradecer o Wesley, que está aqui no nosso suporte técnico aqui, né? E a nossa convidada maravilhosa, Marília Velarde, pela essa nossa primeira entrevista. E convidar todas a todos aí, além de estarem nas nossas redes, a nossa proposta com essas lives é estar fazendo, ou dar continuidade a elas ao longo de cada mês. E a minha proposta para vocês que estão aí conosco nesta comunidade interpretativa é que vocês coloquem nas nossas redes o que vocês gostariam que a gente conversasse, né? Tragam ideias por aí, ou até mesmo nos comentários dessa nossa live aí, o que é que vocês gostariam que a gente, como grupo, trouxesse nesse formato que a gente vai trazer de diálogos, né? De pessoas para conversar aqui, para conversar sobre esse tema que nos é tão caro e importante. Muito obrigada, Má. Pode finalizar aqui. Prazer estar com você, Wesley também, meus parceiros queridos, junto com a Kátia dos Anjos, que também é do grupo de estudo, foram as pessoas que seguraram a onda para a gente começar, né, com esse projeto de ter o grupo de estudo. Muito feliz por poder abrir um pouco as portas da nossa casa para contar um pouco para vocês sobre as nossas elucubrações. É isso. Obrigada, Rê. Obrigada, Wesley. Um beijo, gente. Beijo, gente.